Meu nome é Manuel Fernandes, e o que vou relatar aqui são os eventos que ocorreram em minha fazenda nas colinas de Alto Paraíso de Goiás, entre os meses de junho e agosto de 2023. Decidi finalmente documentar esses acontecimentos depois que os pesadelos se tornaram insuportáveis e a necessidade de compartilhar minha história se tornou maior que o medo de não ser acreditado. Herdei a fazenda Águas Claras de meu avô paterno há cerca de 5 anos. Era uma propriedade de tamanho considerável, com 230 hectares de terras férteis, cercada por morros e pequenas florestas de mata fechada que se conectavam à reserva do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A fazenda era conhecida na região pela qualidade do gado e pela produção de queijos artesanais que minha família mantinha há 3 gerações. Nunca fui um homem supersticioso. Cresci na capital e me mudei para a fazenda apenas depois da morte do meu avô, quando resolvi deixar para trás a vida urbana e o estresse de São Paulo. Minha esposa Clara resistiu no início, mas acabou cedendo quando mostrei o potencial tranquilo daquela vida e a possibilidade de criar nossos filhos, Miguel de 8 anos e Helena de 12, longe da violência da cidade grande. Além da nossa família, apenas 10 funcionários permaneciam na propriedade, sendo que somente 3 viviam nas casas localizadas dentro da fazenda. João Benício, nosso capataz, um homem de 60 anos que conhecia cada centímetro daquelas terras. Dona Conceição, a cozinheira e governanta que cuidava da casa-sede. E Tomás, um jovem encarregado dos serviços gerais. As primeiras semanas naquele mês de junho foram marcadas por uma estiagem incomum para a época. O céu permanecia limpo, sem nenhum sinal de chuva, e o calor era castigante mesmo durante a noite. Foi nesse período que os primeiros sinais começaram a aparecer, embora, na minha ignorância, eu não tenha dado a devida atenção a eles. Na manhã do dia 12 de junho, João Benício apareceu cedo na casa-sede, com o semblante carregado. Encontrei-o conversando em voz baixa com Dona Conceição na cozinha. Quando me viram, interromperam abruptamente a conversa. Perguntei o que havia acontecido. Encontramos 2 bezerros mortos perto da divisa sul, patrão, disse João sem olhar, diretamente para mim. Coisa estranha, nunca vi nada igual. Fui com ele até o local. O chão ainda estava manchado de sangue, embora os corpos já tivessem sido removidos. João me explicou que os animais pareciam ter sido atacados por algum predador grande, mas não da maneira usual. O senhor conhece onça, patrão? Já vi muito ataque de onça pintada por essas bandas. Elas matam com uma mordida na nuca e arrastam a presa para um lugar seguro. Isso aí foi diferente. Parecia que algo grande rasgou eles com fúria, mas não comeu quase nada. Era como se tivesse matado por diversão. Raciocinei que poderia ser algum animal selvagem desorientado, talvez um lobo-guará faminto ou mesmo uma onça doente. Ordenei que reforçassem as cercas e mantivessem o gado mais próximo da sede durante a noite. Na cidade, solicitei que a Secretaria de Meio Ambiente enviasse alguém para investigar o ocorrido, o que prometeram fazer na semana seguinte. Nos 3 dias seguintes, nada de anormal aconteceu, e comecei a pensar que tinha sido apenas um incidente isolado. Na quinta-feira, 16 de junho, porém, o pesadelo verdadeiramente começou. Acordei sobressaltado por volta das 3 da madrugada com o barulho desesperado do gado. Os animais mugiam de forma ensurdecedora, como se estivessem enfrentando um perigo mortal. Clara acordou assustada ao meu lado, enquanto eu apanhava a espingarda calibre 12 que mantinha guardada no armário e corria para o lado de fora. No caminho pelo corredor encontrei Miguel encolhido de medo na porta do seu quarto, e Helena, pálida, segurando a mão do irmão. Voltem para o quarto e tranquem a porta, ordenei. Mamãe já vai ficar com vocês. Do lado de fora, a noite estava anormalmente silenciosa, exceto pelo barulho dos cascos do gado em pânico no curral principal. A lua cheia iluminava a paisagem com uma claridade quase sobrenatural. João Benício e Tomás já estavam no pátio,
armados com espingardas e lanternas. Outros funcionários que moravam nas redondezas começavam a chegar em suas motos, alertados pela comoção. "O que está acontecendo?" perguntei a João. Ele sacudiu a cabeça, visivelmente nervoso. "Não sei ao certo, patrão." O gado começou a se agitar de repente. Algo os assustou muito. Distribuímos lanternas e decidimos verificar o curral e os campos mais próximos. À medida que nos aproximávamos, o cheiro de sangue se tornava cada vez mais forte. Os animais se amontoavam em um dos cantos do curral, como se tentassem se afastar o máximo possível do extremo oposto da cerca. Quando chegamos lá, a visão me gelou o sangue. 3 vacas jaziam mortas, completamente dilaceradas. Não era o trabalho de um predador comum. Os corpos estavam destroçados, como se tivessem sido atacados com uma violência incompreensível. Marcas profundas de garras cortavam a carne até os ossos, e partes dos animais pareciam ter sido arrancadas com brutalidade inumana. "Santo Deus!" murmurou Tomás, fazendo o sinal da cruz. "Isso não foi bicho normal, seu João." João Benício permaneceu em um silêncio tenso, examinando o entorno com a lanterna. Foi quando notei algo que fez meu coração acelerar ainda mais. No chão de terra batida do curral, havia pegadas enormes. Não eram de onça, nem de qualquer animal silvestre que eu conhecesse. Pareciam pegadas de lobo ou cachorro, mas de proporções gigantescas, quase do tamanho de um prato de jantar. E havia algo mais perturbador. Em alguns pontos, as pegadas pareciam se transformar, diminuindo gradualmente de tamanho e alterando sua forma, até se tornarem pegadas humanas. "João", chamei em voz baixa, apontando para as marcas no chão. "O que você acha disso?" O velho capataz olhou para onde eu indicava e seu rosto endureceu. Ele se aproximou de mim e sussurrou, para que os outros não ouvissem: "Patrão, preciso falar com o senhor em particular, mas não aqui, não agora." Ordenei que todos reforçassem a vigilância durante o resto da noite. Distribuímos os homens em pontos estratégicos ao redor da sede e dos currais, com instruções para atirar em qualquer coisa suspeita que se aproximasse. Voltei para casa para acalmar Clara e as crianças, prometendo que conversaríamos pela manhã. Mas o sono não veio mais naquela noite, e fiquei observando pela janela o lento amanhecer, com a espingarda ao meu lado. Parte 2. A revelação. Sol da manhã parecia ter apagado o terror da noite anterior, mas a tensão permanecia palpável em toda a fazenda. Os corpos dos animais foram removidos e enterrados em uma vala profunda, longe da propriedade. Depois de garantir que Clara e as crianças estavam bem, chamei João Benício para meu escritório. Ele entrou sem tirar o chapéu, um velho hábito que demonstrava seu desconforto. "Sente-se, João", ofereci, apontando para a cadeira de frente para minha mesa. "Quero que me conte o que você sabe." O velho capataz hesitou, passou a mão pela barba grisalha e finalmente falou: "Patrão, o senhor não vai acreditar no que vou dizer. Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos há muitos anos atrás. Tente me contar mesmo assim", insisti. "O senhor sabe que eu nasci e cresci nessas terras." Ele começou. "Meu pai trabalhou para seu avô, e o pai dele antes disso. Essas terras guardam histórias antigas, patrão. Histórias que a gente da cidade grande não conhece ou não leva a sério." João fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "O que atacou o gado ontem à noite não foi animal comum, nem gente comum. Foi... o povo antigo chama de lobisomem." Fiquei em silêncio por alguns instantes, estudando o rosto de João. Não havia nele nenhum sinal de que estivesse brincando ou inventando histórias. Seus olhos normalmente firmes agora revelavam um medo genuíno. "João, você sabe que isso soa absurdo?" "Sei sim, patrão. Mas há coisas nesse mundo que a ciência dos homens da cidade ainda não explica. Quando eu tinha uns 15 anos, vi uma criatura assim atacar o gado do seu avô. Era uma noite de lua cheia, como ontem.
Nunca falei disso com ninguém além do meu pai e do seu avô. E o que meu avô disse? Seu Augusto era um homem sábio. Ele conhecia as histórias antigas dessas terras. Sabia que antes de ser fazenda, esse lugar era território sagrado dos índios que viviam aqui. Há uma caverna nas colinas de trás, onde dizem que rituais eram realizados. Seu avô respeitava essas coisas e mantinha distância daquele lugar. A história de João soava como uma superstição antiga, mas eu não podia ignorar o que tinha visto na noite anterior. As pegadas, a brutalidade dos ataques, nada disso parecia obra de um predador comum. E você acha que essa criatura vai voltar? Vai sim, patrão. Na próxima lua cheia, com certeza. Talvez antes. E não vai ser só o gado que vai correr perigo. Um arrepio percorreu minha espinha com suas palavras. Pensei em Clara e nas crianças, dormindo naquela casa isolada nas colinas. O que podemos fazer? Antigamente o povo dizia que prata afasta a criatura. Balas de prata podem matá-la. Mas ninguém aqui tem isso. O que resta é proteger a família e rezar. Dispensei João com instruções para reforçar a segurança da fazenda. Passei o resto da manhã em meu escritório, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Talvez fosse algum predador desconhecido, talvez um grupo de assaltantes usando táticas de intimidação. Mas as pegadas não saíam da minha mente. Naquela tarde, recebi a visita de um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, um jovem biólogo chamado Ricardo, que veio investigar os ataques ao gado. Mostrei a ele os locais onde os animais tinham sido encontrados e descrevi os ferimentos, mas omiti as pegadas estranhas e a conversa com João. O biólogo fotografou tudo, coletou amostras de pelos que encontrou presos em uma cerca e prometeu enviar um relatório em breve. Antes de partir, comentou que nunca tinha visto um ataque com aquele padrão em toda a sua carreira. À noite, durante o jantar, percebi que Clara estava tensa. As crianças já haviam ido para a cama e estávamos sozinhos na grande mesa da sala de jantar. "O que está acontecendo, Manuel?" ela perguntou finalmente. "E não me diga que é só um animal selvagem. Eu vi seu rosto hoje de manhã." Hesitei, não querendo assustá-la mais do que já estava, mas também sabendo que ela merecia a verdade. "Não sei exatamente, Clara. Pode ser um predador não catalogado. Pode ser outra coisa." "Que outra coisa?" ela insistiu. "João Benício acha que é algo sobrenatural." Clara me encarou por um longo momento, e então, para minha surpresa, assentiu lentamente. Dona Conceição me disse a mesma coisa hoje. Ela falou sobre uma maldição antiga dessas terras, sobre criaturas que se transformam nas noites de lua cheia. "E você acredita nisso?" perguntei genuinamente curioso. "Não sei o que acreditar, Manuel, mas sei o que sinto. E desde que chegamos a esta fazenda, sinto que há algo errado nestes morros, algo nos observando das sombras." Passamos o resto da noite discutindo o que fazer. Clara sugeriu que voltássemos para São Paulo por um tempo, pelo menos até entendermos melhor o que estava acontecendo. A ideia me tentou, mas algo dentro de mim resistia. Esta terra agora era minha responsabilidade, assim como as pessoas que trabalhavam nela. Fugir não parecia a resposta certa. Antes de dormir, verifiquei novamente todas as portas e janelas da casa e deixei a espingarda carregada ao alcance da mão. Do lado de fora, os homens se revezavam em turnos de vigia ao redor da propriedade. O silêncio da noite era ocasionalmente quebrado pelo uivo distante de um animal nas colinas. Um som que, até poucos dias atrás, eu teria identificado sem hesitação como o de um lobo-guará, mas que agora despertava em mim um temor primitivo. Durante os 7 dias seguintes, nada de anormal aconteceu. A vida na fazenda seguiu seu ritmo habitual, e comecei a me perguntar se não tinha exagerado na interpretação dos eventos. Talvez os ataques tivessem sido obra de algum animal que já havia seguido seu caminho, ou de assaltantes que tinham desistido diante do aumento da vigilância. Foi nesse momento de falsa tranquilidade que recebemos a notícia. Sebastião, um
de nossos vaqueiros que morava em uma pequena propriedade vizinha, havia desaparecido. Sua esposa veio até nossa fazenda na manhã do dia 24, desesperada, dizendo que ele tinha saído para verificar o gado na noite anterior e não retornara. Organizamos imediatamente uma busca com todos os funcionários disponíveis. Encontramos Sebastião ao entardecer, ou o que restava dele. Seu corpo estava em um pequeno vale entre dois morros, parcialmente oculto por arbustos. A visão era horrível demais para descrever em detalhes. O homem tinha sido despedaçado da mesma forma que o gado, mas havia uma crueldade adicional na maneira como seus restos tinham sido dispostos, quase como um aviso ou uma exibição macabra. João Benício, ao meu lado, murmurou uma oração. Os outros homens se mantiveram à distância, muitos fazendo o sinal da cruz ou segurando amuletos religiosos. Isso não é obra de bicho comum, repetiu João com a voz trêmula. A criatura está ficando mais ousada. Chamamos a polícia de Alto Paraíso, que levou horas para chegar. O delegado, um homem corpulento de meia-idade chamado Hélio Mascarenhas, examinou a cena com uma expressão ilegível. Quando todos os procedimentos foram completados e o corpo removido, ele me chamou para uma conversa reservada. Senhor Fernandes, há quanto tempo o senhor mora nestas terras? Quase 1 ano, respondi. Herdei a fazenda do meu avô. E ele lhe contou sobre a história deste lugar? A pergunta me pegou de surpresa. Que história, exatamente? O delegado acendeu um cigarro e olhou para as colinas que se erguiam ao redor da fazenda, já escurecidas pelo pôr do sol. A cada 25 anos, mais ou menos, acontecem coisas estranhas nestes morros. Ataques, desaparecimentos. Sempre começam com o gado e terminam como vimos hoje. Você está sugerindo que isso é algum tipo de padrão? Estou dizendo que não é a primeira vez que vejo algo assim nestas terras, senhor Fernandes, e sempre acontece em períodos de lua cheia, entre junho e agosto. A última vez foi há quase 30 anos, quando eu ainda era um jovem guarda. 5 pessoas morreram antes que parasse. E o que causou esses ataques anteriores? Vocês descobriram? O delegado deu uma longa tragada em seu cigarro antes de responder. Oficialmente, atribuímos a um predador não identificado, possivelmente uma onça pintada particularmente agressiva. E não oficialmente? O senhor já ouviu as histórias que o povo conta por aqui sobre a lua cheia e o que ela traz. Ele não esperou minha resposta. Vou deixar 2 homens de guarda aqui esta noite, mas sugiro fortemente que o senhor considere enviar sua família para a cidade por algum tempo. Essas colinas não são seguras agora. Depois que o delegado e seus homens partiram, reuni todos os funcionários na sede da fazenda. Muitos já estavam preparando suas coisas, decididos a não passar mais uma noite ali. Não podia culpá-los. Informei que qualquer um que quisesse ir embora receberia seu pagamento integral e poderia retornar quando a situação se normalizasse. Para minha surpresa, João Benício, Dona Conceição e Tomás decidiram ficar, junto com apenas 2 outros vaqueiros mais jovens. Esta terra é minha casa, patrão, disse João. Não vou abandoná-la nem ao senhor neste momento. Naquela noite, convenci Clara e as crianças a irem para a cidade com o motorista. Ela resistiu no início, não querendo me deixar sozinho, mas a segurança das crianças era prioridade. Prometi que me juntaria a eles assim que pudesse, depois de organizar a proteção da fazenda. Após a partida deles, me reuni com João, Tomás e os 2 policiais que ficaram de guarda. Passamos horas discutindo estratégias e reforçando as defesas da propriedade. Distribuímos armas e munição, estabelecemos turnos de vigia e preparamos refúgios seguros em caso de emergência. De hora em hora, fazíamos rondas ao redor da casa principal e dos currais, sempre em pares. Por volta das 2 da madrugada, durante meu turno de vigia com um dos policiais, ouvimos um som distante vindo das colinas. Não era um uivo normal de lobo-guará ou qualquer outro animal que eu conhecesse. Era algo mais profundo, mais gutural, quase
humano em sua entonação. O policial ao meu lado, um jovem recém-saído da academia, empalideceu visivelmente. Já ouviu algo assim antes? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça, nervoso. Não, senhor, nunca. O uivo se repetiu, mais próximo desta vez. Foi quando notei que os cachorros da fazenda, normalmente barulhentos com qualquer movimento estranho, estavam completamente silenciosos, como se estivessem paralisados de medo. Vamos voltar para a casa, sugeri. Reunir os outros. Mal tínhamos dado alguns passos quando ouvimos um grito terrível vindo da direção dos currais, onde Tomás e o outro policial faziam a ronda. Um tiro ecoou pela noite, seguido por mais um grito abruptamente cortado. Corremos naquela direção, o jovem policial na frente com sua pistola em punho, eu logo atrás com a espingarda. Quando chegamos ao curral, a cena era de puro horror. O policial mais velho estava caído no chão, seu corpo quase partido ao meio. De Tomás não havia sinal, apenas um rastro de sangue que se perdia na escuridão além das cercas. Meu Deus! Murmurou o jovem policial, visivelmente em choque. O que fez isso? Foi então que ouvimos um rosnado baixo vindo de trás, de um dos galpões próximos. Viramos juntos, armas apontadas para a escuridão. Por um momento nada se moveu. Então, lentamente, uma figura emergiu das sombras. A criatura era vagamente humanoide, mas muito maior que um homem comum, com pelo menos 2,5 metros de altura. Seu corpo era coberto por um pelo escuro e denso, e seus membros eram desproporcionalmente longos, terminando em garras afiadas como facas. Mas o mais perturbador era seu rosto, uma mistura grotesca de características humanas e lupinas, com mandíbulas projetadas cheias de dentes afiados e olhos que brilhavam com uma inteligência maligna à luz da lua. O jovem policial disparou instintivamente, 3 tiros em rápida sucessão. A criatura recuou com o impacto, mas não caiu. Em vez disso, soltou um urro de raiva que me gelou até a medula dos ossos. Corra! Gritei para o policial enquanto disparava minha espingarda. Os tiros pareciam enfurecer ainda mais a criatura, que avançou em nossa direção com uma velocidade surpreendente. O policial virou para correr, mas não foi rápido o bastante. Com um movimento fluido, a criatura o alcançou e o ergueu do chão como se não pesasse nada. Os gritos do homem duraram apenas alguns segundos antes de serem silenciados pelo som nauseante de ossos se quebrando. Disparei novamente e acertei a criatura nas costas. Ela se virou para mim, deixando cair o corpo já sem vida do policial. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e tive a inquietante sensação de que havia algo familiar naqueles olhos inumanos. Corri em direção à casa principal, sabendo que não tinha chance em campo aberto. Atrás de mim podia ouvir os passos pesados da criatura em perseguição. Ao chegar à varanda, encontrei João Benício na porta, uma velha espingarda nas mãos. Entre rápido, ele gritou. Assim que cruzei a soleira, João bateu a porta e passou todas as trancas. Do lado de fora, a criatura uivou de frustração. Onde está Dona Conceição? Perguntei ofegante. No porão, respondeu João. Vamos, não temos muito tempo. Descemos para o porão, uma área ampla que meu avô havia construído como abrigo contra tempestades. Lá encontramos Dona Conceição ajoelhada, rezando fervorosamente diante de um pequeno altar improvisado. Ao nosso redor, João havia disposto símbolos religiosos, ervas secas e outros objetos que reconheci vagamente como elementos de proteção do folclore local. Os outros? Perguntou Dona Conceição, erguendo os olhos de suas orações. Mortos, respondeu João simplesmente. A criatura está aqui. Como que para confirmar suas palavras, ouvimos um estrondo no andar de cima. A criatura tentando forçar a entrada na casa. O que fazemos agora? Perguntei, verificando a munição restante em minha espingarda. Tinha apenas 2 cartuchos. João me olhou com uma expressão grave. Rezar para sobrevivermos até o amanhecer, patrão. É nossa única chance. Parte 3.
A revelação e a caçada às horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. A criatura continuou a rondar a casa, ocasionalmente tentando forçar entrada pelas portas e janelas. Cada baque fazia a estrutura da casa tremer, e sabia que era apenas questão de tempo, até que encontrasse um ponto fraco. No porão, João Benício e Dona Conceição mantinham-se em constante oração, alternando entre rezas católicas tradicionais e cânticos que eu nunca tinha ouvido antes, provavelmente orações locais, passadas através de gerações. Eu me mantinha perto da escada, espingarda em punho, pronto para atirar caso a criatura conseguisse passar pelas portas reforçadas do porão. Por volta das 4 da manhã, os sons cessaram abruptamente. O silêncio repentino era quase tão assustador quanto os uivos e rosnados anteriores. Ela se foi? Perguntei em voz baixa. João negou com a cabeça. Está esperando, patrão. Esperando que baixemos a guarda. Mais uma hora se passou no silêncio tenso. Então, quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas pequenas janelas do porão, João soltou um suspiro de alívio. Amanheceu. Estamos a salvo, por enquanto. Subimos cautelosamente as escadas e inspecionamos a casa. A porta principal tinha marcas profundas de garras e várias janelas estavam quebradas. O mais perturbador, porém, foram as marcas de sangue que encontramos no chão da varanda. Sangue que não pertencia à criatura, mas às suas vítimas. Depois de verificar que a área estava segura, João e eu fomos examinar os danos nos currais e procurar os corpos dos que haviam perecido durante a noite. Do policial mais velho e de Tomás, encontramos apenas restos irreconhecíveis. O jovem policial tinha desaparecido completamente. Arrastado para algum lugar nas colinas, presumimos. Enquanto caminhávamos de volta para a casa, João finalmente falou sobre o que estávamos enfrentando. Patrão, aquilo não é uma criatura qualquer. É um homem amaldiçoado, um lobisomem. João, eu vi aquela coisa, não era humana. Durante a lua cheia, não. Mas nos outros dias, é alguém que vive entre nós. Alguém que nem sabe o que se torna quando a lua está cheia. A implicação de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que é alguém que conhecemos? Alguém da região? Sim, patrão. E pelo padrão dos ataques, alguém que conhece bem esta fazenda. Passei o resto do dia tentando contatar as autoridades. O telefone da fazenda estava morto. As linhas provavelmente tinham sido danificadas durante a noite. O sinal de celular, sempre precário na região, estava completamente ausente. Finalmente mandei um dos vaqueiros sobreviventes até a cidade em um dos jipes para trazer ajuda. Enquanto esperávamos, eu, João e Dona Conceição discutimos o que sabíamos. As histórias que ambos contaram convergiam para uma lenda antiga da região. Um homem amaldiçoado que, nas noites de lua cheia, se transformava em uma besta sedenta de sangue. Segundo a tradição local, a maldição passava de geração em geração, sempre afetando o primogênito masculino da família amaldiçoada. Como se mata um lobisomem? Perguntei, ciente de que precisaríamos nos defender quando a lua cheia retornasse. Prata, respondeu João. Um tiro de bala de prata direto no coração, ou decapitação. E onde arranjamos balas de prata? Não. Arranjamos, patrão. Teríamos que fazer. Derreter joias de prata e moldar as balas. Mas mesmo assim o quê? João hesitou, trocando um olhar com Dona Conceição antes de continuar. Mesmo assim, matar o lobisomem significa matar a pessoa que ele é durante o dia. Alguém que talvez nem saiba o que se torna à noite. A ideia de estar caçando um ser humano me perturbava profundamente. Mas depois do que tinha presenciado na noite anterior, sabia que não tínhamos escolha. Aquela criatura não pararia até destruir todos nós. O delegado Hélio Mascarenhas chegou no meio da tarde com 4 policiais fortemente armados e um médico legista. Examinaram os corpos e a cena do ataque, coletaram evidências e tomaram nossos depoimentos.
João e eu decidimos contar a verdade sobre o que tínhamos visto, embora tivéssemos consciência de como soaria. Para minha surpresa, o delegado não questionou nossa história. Quando seus homens se afastaram para continuar a investigação, ele me chamou para uma conversa privada. Senhor Fernandes, o que vocês viram ontem à noite é parte de uma história antiga nestas terras. Uma história que muitos em posições de autoridade tentaram encobrir ao longo dos anos. Você acredita no que contamos? Na criatura? Acredito. Meu próprio avô foi uma das vítimas, há quase 50 anos. Desde então, tenho estudado todos os casos semelhantes na região. Sempre o mesmo padrão. Ataques que começam no gado e progridem para pessoas, sempre durante a lua cheia, sempre entre junho e agosto. Sabe quem é? O humano por trás disso? O delegado hesitou. Tenho suspeitas, mas nada concreto. A maldição está ligada a uma das famílias antigas da região. Uma família que costumava ser proprietária destas terras antes do seu avô comprá-las. Que família? O Silveira. Mas o último membro conheci